Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara muda regra de exploração que pode baratear o custo do gás para o consumidor. Senado libera recurso federal para o retorno das aulas presenciais nas escolas. Justiça quebra sigilo telefônico de policiais que participaram de ação com 9 mortos em baile funk. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar. A Justiça de São Paulo quebrou o sigilo telefônico dos 31 policiais militares investigados na ação que deixou 9 mortos no baile funk em dezembro. O Leandro Stoliar tem as informações. Boa noite, Leandro. Qual foi a justificativa? Oi, Patrícia. Boa noite, tudo bem? A decisão foi do juiz da primeira vara do júri da capital, Luiz Gustavo Esteves Ferreira, atendendo a um pedido do Ministério Público. Bom, o MP quer saber se, além da comunicação com a central de atendimento da polícia, houve também comunicação entre os policiais pelos telefones pessoais deles. Além das pessoas que morreram pisoteadas, a ação da PM deixou mais 12 feridos em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A Corregedoria da Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar a conduta desses policiais que continuam afastados dos trabalhos nas ruas. Patrícia. Obrigada, Leandro, pelas suas informações. Olha, a quarta-feira vai ser decisiva para o governador afastado do Rio de Janeiro. Quem conta pra gente é o Pedro Paulo Filho. Boa noite. Conta aí o que vai acontecer, Pedro. Olha, Patrícia, nessa quarta-feira que o Superior Tribunal de Justiça vai decidir se mantém o Wilson Witzel fora aqui do Palácio Guanabara. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa decisão será tomada pela Corte Especial, que é formada por 15 dos mais antigos ministros do STJ. O governador Wilson Witzel foi afastado por 180 dias, acusado de integrar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo organizações sociais, empresários e agentes públicos. As investigações começaram após suspeitas de irregularidades nas compras e contratações de serviços durante a pandemia. A Procuradoria-Geral da República já recomendou ao STJ que o afastamento seja mantido. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. A subprocuradora Maria Caetana Sintra dos Santos, do Ministério Público Federal, prorrogou nesta terça a Operação Lava Jato em Curitiba por 1 ano. A Força-Tarefa do Paraná estava garantida até o dia 10 de setembro. A decisão é liminar e pode ser revista pelo Conselho do MPF. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o texto base do novo marco regulatório do setor de gás natural. Quem tem os detalhes é a Nathalie Machado, que vai traduzir isso aí pra gente, né, Nathalie? Boa noite para você. Isso mesmo, Patrícia. Boa noite a todos. Esse novo marco regulatório muda o regime de exploração de gasodutos. Não será mais necessária uma concessão, bastará uma autorização da Agência Nacional de Petróleo. O texto também quebra o monopólio dos estados na distribuição do gás natural e diminui a burocracia, o que deve gerar empregos e diminuir o preço final ao consumidor. O marco do gás é a aposta do governo para destravar investimentos de até 43 bilhões de reais e reindustrializar o país. O projeto ficou 7 anos em tramitação na Câmara e agora segue para o Senado. Patrícia. E falando em Senado, Nathalie, também tivemos definições agora à noite, né? Isso mesmo, os senadores eles aprovaram o uso de recursos federais para garantir o retorno mais seguro de atividades escolares. Esses repasses vão poder ser utilizados por estados, municípios e o Distrito Federal durante o período de calamidade pública. A ideia é que as escolas tenham a adequação da infraestrutura sanitária para receber os estudantes e além também da conectividade e alimentação. A verba virá do regime extraordinário fiscal. O texto agora segue para a análise da Câmara. E o Senado também aprovou a ampliação do uso de assinaturas eletrônicas em documentos públicos. A ideia é ampliar o acesso a serviços digitais do governo. Patrícia. Obrigada, Nathalie.
O adiamento das eleições municipais para novembro vai beneficiar candidatos ficha suja que estão inelegíveis até outubro. Quem sofreu punição aí por abuso de poder político e econômico até o mês que vem vai poder concorrer nas eleições deste ano. A decisão de agora à noite do Tribunal Superior Eleitoral não vale para a condenação criminal. Agora vamos aos números da Covid. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 3.950.931 casos de coronavírus, com 122.596 mortos. Nas últimas 24 horas, foram 1.215 novos registros de mortes. Nesse mesmo período, 61.362 pessoas se recuperaram da doença. E no total, 3.159.096 pacientes estão curados da Covid-19 e 669.239 seguem em acompanhamento. Agora à noite foi encontrada a caminhonete que estava em cima da barragem de Brumadinho no momento do rompimento. Segundo os bombeiros, o local é estratégico para a localização de pelo menos uma das 11 vítimas que estão desaparecidas. Foi montado um esquema especial de iluminação para que as buscas continuem pela madrugada. E distribuir renda não é um programa de esquerda ou direita. A opinião é do deputado federal Alex Santana, do PDT da Bahia. Ele faz parte da Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica. E no JR Entrevista desta terça, destacou aí a importância da prorrogação do auxílio emergencial. Muito oportuno, é muito importante o governo ter essa sensibilidade para estender. Um custo menor, né? O bom para a gente é que pudesse dar continuidade a esse auxílio, como vinha se dando nesse valor maior, para que você tivesse um poder de compra da pessoa que perdeu renda, para dar continuidade ao que ele vinha recebendo. Mas eu acho que já é algo importante essa ação que o governo faz, ingressando mais dinheiro na mão daquelas pessoas que perderam renda nesse momento tão difícil que a gente atravessa. E existe agora uma expectativa de tentar emendar o fim do auxílio emergencial com o início do Renda Brasil, ou seja, um programa que atenderia mais pessoas do que atualmente atende Bolsa Família? Existe. E para o governo, esse é um sentimento do qual ele experimentou, e a gente já tem pesquisas aonde, principalmente no Nordeste, esse tipo de auxílio beneficiou o governo federal com relação ao índice de crescimento e de aprovação do governo federal. Eu acho que o governo em si avalia que essa também politicamente é uma ação que trouxe resultado político na ponta. Eu acho que a gente, como parlamentar, precisa entregar ao governo federal esse sentimento, que é o sentimento de cuidar de quem mais precisa. Eu acho que daí você vê de onde você vai cortar, se de algum tipo de investimento, de onde você vai tirar o recurso, mas eu acho que é importante você fazer distribuição de renda, né? Porque isso é um programa não só de governo de esquerda ou governo de direita, é um governo de justiça. E a divulgação dos números oficiais do PIB do segundo trimestre movimentou o mercado financeiro nesta terça-feira. Mesmo com um tombo recorde, o dólar fechou em queda de 1,75%, vendido a R$ 5,38. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 2,82%, acima aí dos 102 mil pontos. O ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas, foi condenado por agressão e ameaça à ex-mulher. Vamos voltar a falar com a Nathalie Machado, que explica pra gente. Nathalie. Patrícia, Roberto Caldas foi condenado a 5 meses de detenção, além de 1 mês de prisão por ter agredido a mulher também, com quem foi casado por 13 anos. Esse 1 mês de detenção seria em prisão simples. As provas incluíram fotos, áudios e testemunhas. Roberto Caldas poderá recorrer em liberdade. O curioso é que ele era representante do Brasil na Corte Interamericana, órgão que trata de questões humanitárias e defesa de minorias. Via assessoria, Roberto Caldas disse que confia na Justiça para revisar a sentença. Patrícia. Obrigada, Nathalie. Israel e Emirados Árabes Unidos deram mais um passo para um novo acordo entre os dois países. E quem tem os detalhes é a correspondente Bianca Zanini.
Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta terça-feira a criação de um programa para promover investimentos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu conversou por videoconferência em hebraico com o representante do governo dos Emirados para reafirmar as novas relações abertas entre os dois países. A viagem pioneira da delegação de Israel para Abu Dhabi terminou nesta terça-feira. O líder do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que, ao se aproximarem de Israel, os Emirados traíram os palestinos e o mundo islâmico. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Obrigada, Bianca, pelas suas informações. As escolas públicas de Nova York adiaram o retorno das aulas presenciais para 21 de setembro. Professores e prestadores de serviço pressionaram por medidas adicionais de segurança contra o coronavírus e ameaçaram aí fazer greve se as escolas não programassem um plano de testes rigoroso. Na China, as escolas de Wuhan reabriram após 7 meses. 1.400.000 estudantes do jardim de infância ao ensino fundamental voltaram às aulas. Os alunos têm que usar máscaras e evitar o transporte público. Foi nesta cidade que a pandemia começou no fim do ano passado. E nesta quarta-feira começa o Festival de Cinema de Veneza. O assédio às celebridades e o corpo a corpo com os fãs vão dar lugar às regras de prevenção ao coronavírus. O tapete vermelho vai ser sem público. A projeção de filmes vai ser reduzida e o uso de máscaras vai ser obrigatório. O glamour do festival de cinema mais antigo do mundo vai perder o brilho este ano, tudo em nome do isolamento e cuidados exigidos pela pandemia. Infelizmente, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira e uma boa noite para você.